Graça e paz, queridos irmãos, boa tarde. Muito bom poder estar aqui conectado com todos vocês na imersão do Evangelho da Graça. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Almeida, pastor aqui na Igreja Videira de Goiânia, e também eu que cuido do trabalho com empresários, os empreendedores radicais. Começou aqui em Goiânia, vai completar agora 11 anos e já está em 168 cidades, né? Igrejas onde nós temos já igrejas, cidades onde nós temos igrejas plantadas. E com certeza hoje teremos uma tarde abençoada, um momento aqui onde eu quero ministrar algo da parte do Senhor, mostrando para você o impacto da graça nos negócios e através dos negócios, né? E também investir um tempo no final para responder perguntas de quem está aqui ao vivo conosco. Então, se você quer fazer uma pergunta, clica aqui em reações, levanta sua mão, você já vai ficar na fila aqui para poder depois perguntar. Com certeza teremos uma tarde abençoada aqui. A estimativa é de 1 hora, né, entre o conteúdo, as perguntas e respostas, e no final nós vamos entregar um número para a lista de chamadas daqueles que fizeram a inscrição da imersão e que vão assistir, né, as aulas para poder participar do sorteio da viagem para Israel. Então, para quem não sabe, eu sou o Rafael Almeida, que fico mandando mensagem para vocês no grupo, tudo, porque sou eu também que cuido dessas questões aí de plataformas, cursos, mentorias, né, tanto do pastor Aloysio quanto do pastor Naor, e estou aqui para servir os irmãos, sempre que alguém precisa de algo aí do suporte, né, alguma ajuda. Nós temos uma equipe de suporte, mas os que me mandam mensagem também, eu procuro responder todos e cooperar, né? Para que a mensagem, o alvo sempre é esse, é que a mensagem chegue mais longe, alcance mais pessoas, abençoe o máximo possível. Eu creio que está sendo uma grande bênção essa imersão. Eu, particularmente, estou sendo muito abençoado, tanto no devocional quanto nas aulas com o pastor Aloysio. O devocional com o pastor Naor está sendo, assim, também preciosíssimo. E estou te encorajando, se você não está assistindo tudo, né, está aí, de repente, talvez, né, só priorizando as aulas ao vivo para participar do sorteio e também para poder fazer pergunta, mas assiste lá na plataforma as aulas gravadas. Se você não está acessando ou teve alguma dificuldade de acessar, manda mensagem para o suporte, que está como administrador lá no grupo, ou para mim mesmo, e a gente vai te ajudar, mas não perde não, está sendo muito, muito, muito precioso, muito abençoador, e eu creio que vai ser ainda melhor, né? O final das coisas é melhor do que o início, então nós estamos indo já para a última parte. Então, essas últimas semanas vão ser agora, né, durante o mês de março, que é o último mês, vão ser poderosíssimas e nós vamos ser encorajados a crer e compartilhar essa mensagem do Evangelho da Graça, que vai ser uma grande bênção. Aí estão perguntando aqui no chat, eu vou responder algumas perguntas, né? Como que funciona o sorteio para Israel? O sorteio vai acontecer dia 2 de abril, que é a última aula ao vivo no domingo, a última aula da imersão. Vai fazer o sorteio. Quem que pode participar do sorteio? Quem fez a inscrição da imersão do Evangelho da Graça, pagando por ela. Quem ganhou a inscrição não concorre, até para ser justo com os que pagaram, e que tenha assistido pelo menos 17 das 19 aulas ao vivo. Eram para ser 20, mas uma delas a gente teve um problema, não, acabou não acontecendo. Então, das 19 aulas ao vivo, entre os sábados e os domingos, durante a imersão, você tem que ter assistido pelo menos 17. Nós estamos fazendo esse sorteio justamente como um estímulo para que os irmãos participem das aulas ao vivo, também como forma de honrar os professores, né, os convidados que estarão ministrando em todos os sábados e o pastor Aloysio no domingo, para que o máximo de irmãos participe. Então, quem tiver assistido pelo menos 17 dos que fizeram a inscrição pagando, precisam responder a lista de presença que a gente manda em cada uma das aulas. Em todas as aulas da imersão, a gente te dá um número ao vivo, e aí eu mando no grupo do WhatsApp uma lista, um formulário para você preencher, só com seu nome, telefone, e-mail e o número correto que foi passado naquela aula. Aí nós estamos fazendo toda essa apuração. Quem tiver assistido, né, preenchido a lista com o número certo, pelo menos 17 vezes, vai estar com o nome na lista dos que vão participar do sorteio no dia 2 de abril. O sorteio inclui uma viagem para Israel em novembro desse ano com o pastor Aloysio. Nós vamos sair dia 30 de outubro, voltar dia 6 ou 7 de novembro, se não me engano. Vai ser uma semana em Israel, vai ser preciosíssimo, muito poderoso e abençoador. Então, fica aí conectado. Vou entrar agora já no conteúdo aqui para todos vocês.
Quero, inclusive, compartilhar a tela. Eu creio que está liberado aqui para eu fazer isso. Ah, não, está desativado. Então, o Rodrigo precisa liberar para mim aí. Rodrigo, por favor, para eu poder compartilhar o compartilhamento de tela, para eu poder compartilhar a minha tela Liberado. aqui. Valeu, Rodrigo. Então, queridos, eu quero ministrar para vocês aqui hoje conteúdo que eu preparei, né, que é o impacto da graça nos negócios. Eu preparei aqui essa apresentação, porque eu sou bem visual, vamos colocar assim. Tudo eu gosto de ilustrar, de mostrar, de projetar. Eu acho que facilita o entendimento, porque além de ouvir, você está vendo, a chance de você reter o conteúdo é muito grande. E por que que eu creio que eu posso, né, falar para você sobre isso? Primeiro, porque eu creio que eu fui escolhido por Deus, né, para estar à frente desse trabalho com empresários e para ser pastor. Então, eu creio na unção, né, que capacita quando Deus nos coloca numa posição. Primeira coisa é isso. Segundo, pela experiência que eu tenho, tanto de cuidar de empresários já há quase 11 anos, hoje são quase 12 mil empresários que estão no projeto dos empreendedores radicais, são 3.600 aqui em Goiânia e o restante aí no Brasil e em outros países. E também por ser empresário já desde os 23, então já tem 17 anos, estou com 40, 17 anos como empresário. Hoje eu tenho 7 empresas, então eu tenho muitos negócios, né? Vamos colocar assim, muita experiência, e eu creio, muito viajado também, muita estrada de terra. Né? Eu sou de São Paulo, morei em 14 estados até chegar aqui em Goiânia, em janeiro de 2001, e estou aqui desde esse tempo, mas até chegar aqui eu morei em 14 estados diferentes, né? Um tempo em cada um a trabalho. Então, sou bem rodado, muita experiência, muito curso, muita coisa, e 17 anos como empresário, com muitas empresas, muito funcionário, muito faturamento, muita dor de cabeça. Eu creio que muita experiência adquirida. E como pastor, né, também há já quase 10 anos, eu creio também que toda essa experiência pode ser bênção na sua vida. Aí você pode falar, pastor, mas eu estou na imersão e não sou empresário. O que tem a ver comigo isso? Mas lembre-se, né, é o impacto da graça. Quando você entende o impacto da graça através de você, você entende que ele se aplica para tudo, através dos negócios, né, da escola, da família, no bairro que você mora, onde você trabalha, na igreja que você congrega, em todos os lugares onde você se relaciona, você pode ser um desse canal desobstruído, onde o favor de Deus vai fluir e vai alcançar ainda mais pessoas. Então, entrando nesse conteúdo do impacto da graça nos negócios, quero só reafirmar, caso você não tenha o meu contato ainda, anota aí. Esse é o meu WhatsApp. Você pode mandar mensagem para dar tanto ajuda do suporte aí, da imersão, quanto qualquer outro tipo de coisa que eu puder te servir, te ajudar, estou aqui para isso. E se você também não me segue ainda no Instagram, no YouTube, arrepende, muda de vida agora. Tá lá, Rafael Almeida Play. Play também tem muito conteúdo para te abençoar lá e que pode te inspirar, pode ser bênção na sua vida em algum momento. E aí, entrando já no conteúdo, eu gosto sempre de lembrar os irmãos, né? Muita gente tem problema de memória. E aí esquecem das coisas muito fácil, né? E aí, por conta disso, acaba não se atentando, né, para tudo que está ao redor. Então, eu quero te lembrar, não existe negócio, não existe empresa, não existe nada disso. O que existe? São pessoas e propósito. Ponto final. Então, você vai se relacionar com pessoas e vai cumprir o propósito de Deus, seja como empresário, como funcionário, como professor, como profissional, como pastor. Você tem que entender, existe um propósito de Deus por trás de tudo que você está envolvido. Né? João, capítulo 15, Jesus faz uma afirmação muito firme. Ele fala, eu sou a videira, você é o ramo e o pai é o agricultor. Então, só aí, pronto. Não vou nem entrar no resto do capítulo, mas só esse ponto já deixa bem claro. Pai é o agricultor, Deus é o agricultor, então é Ele que nos planta aonde Ele quer nos usar, aonde nós vamos frutificar, aonde Ele tem um propósito para nós. Então, quando você lembra que não é negócio, não é dinheiro, não é uma empresa, não é uma profissão, mas é a respeito de relacionar com pessoas para cumprir propósito, acredite, tudo ganha outra cor, outra dimensão, e você consegue dessa forma, né, até mesmo trabalhar, servir, se dispor e fazer muito mais do que você tem feito e muito mais alegre e em paz. Então, quando você se lembra disso, né, que não tem nada a ver com negócios apenas, que tudo é sobre pessoas e propósito, eu preciso te lembrar também de uma outra coisa, que é uma frase que ela é verdadeira também.
E às vezes você esquece disso, mas é fato. O fato é de que ninguém é substituível. Esse é um ditado do mundo, mas ele é real. Você sabe, o mundo não gira em torno de nós. Ainda que eu brinque quanto a isso, né, que durante um tempo da minha vida eu tive certeza de que se eu morresse o mundo acabava. Porque não faz sentido os outros continuarem vivos se eu não estou por aqui, porque tudo é por minha causa, gira em torno de mim. A gente tem uma fase enlouquecida, principalmente na adolescência, que você acha que você é o centro, né, da existência dos seus pais, de todo mundo, da sua família, de quem está em volta de você. Mas um fato é esse, se a gente parte para a glória, a vida dos outros vai continuar. Não estou falando do substituir no aspecto de que se você é um marido, né, vão colocar outro no seu lugar, um pai, seu filho vai chamar outro de pai, não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer nesse aspecto de que a vida vai continuar. Se a vida de todo mundo vai continuar na nossa ausência, e se nós podemos ser substituídos, principalmente em funções que a gente executa, tem uma outra coisa que você pode, então, tomar uma decisão. E eu creio que isso já vai mostrar para você o impacto da graça através de você, dos seus negócios, da sua profissão, da sua carreira, do seu chamado, quando você entende que, já que você não é insubstituível, você pode tomar uma decisão de se tornar inesquecível. Forte isso, hein? Se tornar inesquecível. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai tomar uma decisão no seu coração. Qual que é a decisão? Você vai deixar uma marca profunda, permanente, eterna, na vida de todos aqueles que tiverem contato com você. E o que é empreender? Empreender nada mais é do que você lembrar que Deus tem um propósito através de pessoas e que Ele te colocou nessa posição como empresário, como um profissional liberal, um autônomo, um funcionário, né? Na posição que você está, foi o agricultor, o Senhor que te plantou ali para que você frutifique. Então, se você entende isso e lembra disso, o que você vai viver? Você vai viver numa motivação de cumprir com esse propósito de Deus. E aí eu vou fazer uma outra afirmação, vou até tirar da tela aqui, para ficar todo mundo aqui me olhando mesmo. E eu vou olhar no seu olho aqui, ó, na bolinha, e vou te fazer uma afirmação seríssima. Muito séria. Eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade. Lembre-se, não tem como você desistir de pessoas, desistir de negócios, desistir de igreja, desistir de posição, desistir de lugares. Não tem como você desistir de nada disso sem que antes, na verdade, você esteja desistindo do propósito de Deus por trás disso, que você está envolvido ou de quem você está conectado. Então, entenda, se você falar assim, vou largar da minha mulher, do meu marido, vou desistir dessa família, vou sair dessa igreja, vou fechar essa empresa, vou sair dessa profissão, você não vai estar fazendo isso primeiro, desistindo da pessoa, da posição ou do lugar. Antes, você vai estar desistindo do propósito de Deus por trás de ter te colocado ali. Entendeu tanto que isso é sério? Então, se você cogita terminar um casamento, você não está terminando com a pessoa com quem você está casado. Você está terminando com o propósito de Deus de ter juntado você com essa pessoa. Tem um propósito, Deus te conectou com ela por causa desse propósito. Aí você está numa profissão, numa empresa, você montou um negócio, você tem funcionários, você tem influência sobre um monte de gente. Se você cogita largar disso, você não está largando só da empresa ou desses funcionários, você está desistindo do propósito de Deus por trás dessa empresa. Olha o tanto que isso é sério. E às vezes você despreza isso, que Deus te colocou numa posição, te plantou num lugar, tem um propósito, e Ele vai cooperar para que tudo dê certo nesse propósito. Qual que é o problema? É que muitas vezes você pode estar usando a régua errada para medir se você é abençoado ou não naquele negócio, por exemplo, já que nós estamos falando de negócio. Então, muitos crentes, eu estou falando para crente, eles são equivocados em escolher uma régua que não deveriam escolher para medir o sucesso de algo que eles estão envolvidos. Então, qual que é a régua errada que normalmente escolhem? A régua do dinheiro. Então, eles avaliam o seguinte, se está dando muito dinheiro, eu estou sendo abençoado, Deus está nisso, glória a Deus, eu estou sendo bem-sucedido. Mas se não está dando tanto de dinheiro que eu gostaria que desse, ou eu estou tendo até mesmo dificuldades, uma luta constante, então esse negócio não é para mim. Por quê? Porque você está usando a régua do dinheiro para definir se aquilo tem ou não a ver com a vontade de Deus para você. Mas por que que normalmente a gente passa por dificuldade financeira? Vou te falar, pode ser uma afirmação meio, como que eu posso te dizer isso daí com muito amor e carinho? Pode ser uma afirmação meio firme quanto a isso,
Recebi uma mensagem de erro aqui, peraí. Deixa eu só ver o que eu faço. Pronto, corrigi. Convidar. Não sei o que é isso. Mas não vai mudar nada, não. Então, presta atenção. Então, se você usa uma régua do dinheiro para medir se você é bem-sucedido ou não, você vai trabalhar, então, por causa do dinheiro. Então, se Deus te colocou num lugar, ele tem um propósito através da sua posição, da sua influência, da conexão com as pessoas que ele colocou, e você esquece disso para focar só no dinheiro, a chance de você não ganhar dinheiro é grande. Por quê? Porque a motivação vai ter sido trocada, né? O motivo pelo qual você faz aquilo, você substituiu. Em vez de fazer para cumprir o propósito de Deus, para impactar vidas, para ser bênção. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Claro que todo mundo tem que querer mesmo. Não tem nada de errado nisso. Mas para que você quer? O motivo tem muito a ver com isso, se você vai acabar ganhando ou não, se Deus vai te dar ou não. Porque se você quer o dinheiro, eu já fiz oração por pessoas que pediram oração, que ele queria ser promovido e ganhar muito dinheiro para esfregar na cara de quem humilhou ele numa fase ruim da vida dele. Percebe? É uma motivação errada. Outros querem provar por A mais B que ele deu conta, que ele foi lá e fez e aconteceu, que ele é eficiente, profissional, bem-sucedido. Então, se a motivação for equivocada, não vai ter favor. Aí você não vai ter Deus movendo a seu favor. Você vai conquistar o pouco que você conseguir conquistar na força do seu braço. E qual que é o problema disso? É que você pode até conquistar muita coisa. Não estou falando que na força do braço você não possa conquistar. Tem muito crente que ganha muito dinheiro que ele ganha sozinho, na força do braço. Não é Deus que está dando. É ele que foi lá, trabalhou, acordou cedo, foi dormir tarde, largou de servir a Deus, de se envolver na vida da igreja, tirou o foco, às vezes, até da família, para focar só no negócio, só para fazer outra coisa acontecer, e ele conseguiu. Qual que é o problema? É que vai depender dele também sustentar isso. E, normalmente, a gente não consegue sustentar por muito tempo aquilo que a gente levanta na força do nosso braço. Né? Um exemplo simples, eu tenho um item de decoração aqui na minha mesa, esse trem da minha mulher, né, de decoração, sei lá o que é isso, é tipo um lugar que ela põe uns trem de decoração. Aí, vamos supor, eu consigo sustentar isso daqui um tempo. Ele tem um peso aqui, deve pesar uns 5 quilos esse negócio. Então, eu tô segurando aqui. Mas, na medida que o tempo for passando, é física, né? É gravidade, tem um monte de leis por trás disso. O peso vai aumentando. Minha força vai acabando. Daqui a pouco o braço está tremendo. Eu não estou dando conta de segurar um negócio que pode parecer leve. Mas, na medida que o tempo passa, pode ficar muito pesado. Por isso que você não deveria levantar nada na força do seu braço. Você não deveria levantar nada sustentando você mesmo. Você deveria deixar que Deus sustentasse tudo por você. E ao fazer isso, você vai estar no descanso. Você vai estar prosperando, empreendendo, fazendo um monte de coisa, mas sempre tranquilo, em paz. Por quê? Porque não depende de você. Você está vivendo a dependência de Deus. Então, muita gente me pergunta disso, né? Eu até gosto de falar disso. Eu sei que é pedante falar de nós mesmos, mas, como diz o outro, só vivi minha vida, posso falar muito dela. Mas, você sabe, quase todo dia alguém me pergunta como você consegue fazer tudo que você faz. Aí eles querem alguma fórmula assim de gestão do tempo. Como que você é pastor numa igreja com quase 1.200 membros? Como que você cuida de quase 12 mil empresários? Como que você tem 7 empresas? Como que você tem esposa, 3 filhos? Como que você tem irmão, sobrinhos, mãe, sogra? Como que você relaciona com tudo que você faz? Meu Deus, porque normalmente a pessoa tem uma coisa só e não dá conta. A vida é uma correria, uma bagunça e vive estressado. E aí me vê, estou tranquilo, bem-humorado, desfrutando. E aí a pergunta sempre é como? E aí eu sempre respondo falando, não é o como, é o porquê. Então, em vez de me perguntar como que eu consigo fazer tudo que eu faço, ser pastor, ser empresário com 7 empresas, cuidar do trabalho de empresário, cuidar de lançamento do pastor, plataforma, imersão, e mais o departamento de mídia da igreja, como que você faz? Não, ao invés de perguntar por como, pergunta o porquê. Vamos lá, corrija a pergunta o porquê. Aí a pessoa, então por que você faz tudo isso? Aí eu respondo, porque eu posso. Aí como assim, porque você pode? Porque eu posso, porque Deus deixou. Deus deixou e é Ele que faz. Então, já que eu posso me envolver com tudo isso, sem que a minha vida desmorone, e eu possa viver tudo isso em paz, tranquilo, saudável, feliz, empolgado, aí eu mudo a pergunta, por que que eu não viveria tudo isso? Deu para entender?
Se eu posso, se eu tenho favor de Deus para ser pastor, para cumprir o meu chamado, para pregar, para influenciar, para dar aula, para aconselhar, para fazer tudo que um pastor faz, mas eu ainda também posso empreender, eu posso cuidar de empresário, posso cuidar de imersão, de plataforma, de etos, de tudo que eu faço, e ainda ter meus negócios, e ainda ter minha família, e está tudo bem, por que que eu não faria? Se eu entendo que o propósito de Deus para a minha vida alcança todas essas coisas. Não estou falando para quem não, Deus não chamou para isso, não tem um propósito, fique em paz. Mas eu creio que Deus me chamou para fazer muita coisa mesmo, até para servir como uma referência. Para alguém olhar e falar, não, se Deus faz na vida dele e dá conta, eu também vou dar. Deus vai me ajudar, eu também vou conseguir. Então, não é o como você faz, é o porquê. Por que que eu faço? Porque eu posso, porque Deus deixa, porque Deus me ajuda, é Ele que toma as decisões, eu não tenho fardo. Ah, tem que resolver tal coisa, um problema seríssimo, né? Igual eu já tive casa assim, funcionário roubou, né? O carro com os vendedores capotou, ponto de venda lá foi multado, ah, o contrato foi rescindido, ah, um cliente reclamou. Então, os problemas, eles acontecem. Mas por que que eu não fico estressado? Né, não muda minha atitude, minha postura, até para chegar dentro de casa estressado, descarregar na minha esposa, meus filhos, né, e não querer chutar o balde. Por quê? Porque não depende de mim. Então, tem um problema, quem vai resolver? É o dono. Quem que é o dono? É o Senhor. Eu não sou dono de nada. Eu estou aqui para cumprir o propósito dele. O que ele coloca na minha mão, eu vou fazer, vou administrar na dependência dele e está tudo certo. Então, tem hora que dá mais dinheiro, tem hora que dá menos, tem hora que dá lucro, tem hora que empata, tem hora que dá prejuízo, mas eu estou em paz. O que eu estou mais focado é de cumprir o propósito, é de influenciar as pessoas, de impactar vidas, de ser útil nas mãos de Deus, de produzir uma obra que vai gerar uma recompensa para receber diante dele daquele dia. Então, quando você lembra de tudo isso, tcharam, por que não fazer? Deu para entender? Mas tem um monte de gente que fica escolhendo. Não, é o seguinte, eu tenho minha vida pessoal, minha vida profissional e minha vida espiritual. Aí eu estou mal na vida profissional, né? Minha empresa não está dando tanto dinheiro, ou meu salário é baixo. Então é o seguinte, eu vou acabar com a vida espiritual aqui, vou parar com a vida da igreja, não vou ter tempo para Deus, para nada, porque eu tenho que focar na vida profissional. Isso vai produzir, no mínimo, uma vida de derrota, onde você não vai ser um vencedor para reinar com Cristo. Por quê? Porque, primeiro, não existe várias vidas, você só tem uma. Tudo diz respeito a você. Então, você é o mesmo, você é um homem ou uma mulher de Deus na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, na igreja, onde quer que você esteja. Então, não tem essa de separar as vidas. Você tem favor de Deus para tudo que você faz. Então, eu tenho favor para ter uma família abençoada, eu tenho favor para ter um ministério abençoado, eu tenho favor para ter um negócio abençoado. Por que que eu tenho que escolher quais promessas Deus vai cumprir na minha vida e achar que ele vai cumprir a promessa de me abençoar no ministério e na minha família, mas não vai cumprir a promessa de me prosperar? Por que que eu vou ter que escolher qual promessa que ele vai cumprir? Eu não posso crer que todas as promessas que ele fez para cumprir na minha vida. Percebe? Então, quando você lembra dessas coisas, você para de escolher as bênçãos, para de rejeitar, para de ficar em crise e simplesmente faz tudo que tiver para ser feito diante de você. Amém? Agora, voltando para a apresentação, que eu quero concluir o que eu coloquei no meu esboço, eu separei um texto aí falando da decisão, né? Só para encerrar essa parte. Então, se você toma uma decisão de impactar vidas, de ser um instrumento nas mãos de Deus para impactar vidas, aí você muda a percepção, porque se você não é insubstituível, mas você pode decidir se tornar inesquecível, então você toma essa decisão. Eu vou marcar a vida de todo mundo que está perto de mim, dos meus funcionários, dos meus clientes, dos meus fornecedores, dos meus vizinhos, dos meus discípulos, dos meus parentes. Eu vou marcar a vida deles, vou me tornar inesquecível, vou entrar para a história deles, vou de alguma maneira deixar uma marca, né? Vou ser um instrumento que Deus vai usar para abençoá-los, para alcançá-los do Senhor, para eles acessarem uma vida abençoada e frutífera. E aí eu sempre faço essa afirmação. Um patrão, ele pode escolher escrever apenas no currículo dos funcionários, o funcionário mencionando ali que trabalhou naquela empresa, entrou no mês tal, saiu no mês tal, e nesse meio tempo fez tal função, ou ele pode decidir entrar para a biografia das pessoas com quem Deus deu a chance para ele se conectar e marcar a vida delas. Percebe a diferença? Então, eu já cheguei a ter 120 funcionários em uma das minhas empresas simultaneamente. Então, imagina, muita gente para eu poder marcar a vida deles. E ainda se você for incluir a família deles, todo mundo que eles têm contato, se eu decidir marcar a vida deles e entrar para a história deles,
eu vou extrapolar apenas o currículo. Agora, imagina todos esses funcionários pensando apenas isso. Eu trabalhei na empresa tal, em tal função, do mês tal até, e do ano tal até tal prazo, só isso. A única coisa que eu tenho que falar dela. Isso é uma coisa. Entrei para o currículo daquele funcionário. Isso é inevitável quando eu contrato alguém. Mas a decisão de entrar para a biografia dele sou eu que tomo. Entrar para o currículo é inevitável. Se eu contratei, eu já vou entrar para o currículo dele. Agora, entrar para a biografia, para a história dele, é uma decisão que eu tomo. E eu preciso orar por isso e me dispor. Senhor, me usa para marcar a vida dele. E aí eu posso entrar para a biografia dele como? Ó, eu trabalhei naquela empresa por 2 anos, fiz tal função. Mas enquanto eu trabalhei lá, Deus mudou minha vida. Conheci a graça, eu converti, Deus restaurou meu casamento, Deus me abençoou, Deus me prosperou, Deus expandiu minha visão. Não, lá eu aprendi tanto, lá eu recebi tanto investimento, tanta influência positiva, e eu saí de lá para algo melhor, eu saí de lá para empreender, eu saí de lá, né, para responder o chamado, eu saí de lá para um lugar com a proposta melhor, mas o tempo que eu trabalhei lá, eu não vou mencionar só no currículo, vou mencionar também, toda vez que eu for contar a minha história, eu vou ter que falar do que eu vivi lá naquela empresa. Uau! Percebe que isso é muito mais amplo do que apenas o currículo? E aí eu quero usar como ilustração, para encerrar essa parte do conteúdo e poder responder perguntas, eu quero usar Salomão como ilustração. Esse texto da palavra de Deus, ele é muito forte, ele mostra algumas formas de você marcar. E aqui, eu quero que você imagine um contexto primeiro. Vou tirar da apresentação aqui para você olhar para mim. Enquanto isso, imagine o seguinte, você sabe que quando um rei visita outro, ou um presidente, né, um chefe, um líder de uma nação visita outro país, tem todo um protocolo ali de etiqueta, né, de honrarias, de cerimônias, né, de forma até de receber, de cumprimentar, de presentear. Existe essa prática, né, de troca de presentes. Então, o presidente do Brasil vai para um outro país, ele leva um presente típico daqui e chegando lá ele vai ganhar algum presente. Isso é o normal há milênios. Agora, imagina um presidente que chega lá e ele passa vergonha, porque ele faz feiura, né? Coisa que não combina com um presidente fazer, muito menos com um rei, uma rainha. E nessa história aqui de Salomão, a gente vê um fato curioso, porque a rainha de Sabá foi visitar Salomão e passou vergonha. Imagina que ela fez tudo que não podia fazer. Você pensa, o que uma rainha visitando um rei não pode fazer? Ela fez. Quero ler com você aqui para você ver e se divertir, porque eu vejo isso, eu acho engraçado. Olha aqui, 1 Reis, capítulo 10, versículo 4 ao 6, diz o seguinte: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e agora eu até grifei aqui de azul para chamar a sua atenção, porque primeiro, o que ela viu? Viu a sabedoria dele. Aí depois ela viu a casa que ele edificou, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, o traje deles, dos criados, os copeiros e o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor. Depois de ela ter visto tudo isso, olha o que a Bíblia fala. Ela ficou como fora de si. Ela ficou fora de si. O que é ficar fora de si? Ela perdeu o bom senso. Ela perdeu a compostura, a etiqueta. Ela ficou assim. Sabe quando você vê algo na casa dos outros que você gostou demais, mas você tem que aprender a disfarçar. Você não pode ver e ficar. Nossa, que negócio fantástico. É feio você fazer isso. Então, você gostou, você fica, né? Eu brinco falando que normalmente mulher é o trem mais engraçado do mundo. Porque mulher, ela vai no shopping ou numa festa, ela passa um raio-x, assim, ela vê tudo que a outra tá usando, assim, o sapato, a bolsa, a maquiagem, a roupa, o cabelo, ela vê tudo. O homem não repara normalmente nada disso dos outros homens, o que vestiu, o que não vestiu. Mas aí é engraçado, porque quando a mulher ela vê algo que ela gosta muito na outra, uma bolsa, um sapato, uma roupa, aí ela não consegue só olhar de relance, assim, ela hipnotiza, assim. E aí ela fica assim, né, passando vergonha na gente. E aí, por que eu te falo isso? Porque você não pode ir na casa dos outros, ver um vaso e ficar, meu Deus, que vaso, principalmente se você é uma rainha. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ela saiu de si, ela ficou fora de si, passou feiura. E o pior, ela admitiu que estava falando dele pelas costas. Olha o que aconteceu, ela ainda disse ao rei: por verdade a palavra que a teu respeito eu ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Ela admitiu, falou, ó, nós estávamos falando de você lá em casa. E tudo que falaram de você, eu estou chocado, é verdade mesmo. Percebe? Chamou atenção. Esse monte de coisa chamou a atenção dela. E eu creio, irmãos, olha aqui para mim, eu creio que é assim que Deus quer que a gente viva também, chamando atenção. Quem é do mundo, eles têm que olhar para nós, eles têm que ficar perplexos. Uau, ele é abençoado demais, olha quanto favor ele tem.
olha, tudo dá certo para eles. Nossa, como é feliz. Ah, pelo amor de Deus. Eles atribuem a sorte, né? Ah, nasceu com a estrela na testa. Ah, tem sorte demais. Então, presta atenção. Nós não cremos em sorte, nós cremos num favor. E você tem tanto favor que vai chamar a atenção de todo mundo que chegar para te visitar. Seus clientes, seus fornecedores, seus vizinhos vão na sua empresa, eles vão ficar chocados. Eles vão olhar para você na sua casa, no seu ministério, aonde quer que você esteja, na sua profissão, na sua carreira, eles vão ficar passando vergonha, de boca aberta, hipnotizado, assim, falando, não acredito, não, como que pode ser tão abençoado assim? Mas aí, só quero frisar para você, rapidamente, para poder encerrar essa parte, cada uma das coisas que chamou a atenção dela, eu quero te mostrar como que se aplica na sua vida isso hoje. Então, a primeira coisa que chamou a atenção dela é que a casa que ele edificara. Então, eu quero te falar que você vai ser esse empresário que vai edificar algo nobre, que vai chamar a atenção. Presta atenção, muita gente não lembra disso, que está edificando algo. Vou tirar aqui também para olhar para você. Lembre-se disso. Você está participando de uma edificação. Você está construindo algo. Algo que não pode desmoronar. Algo que não pode virar ruínas depois. Algo que, se por um acaso você for sair de lá, você não pode levar para trás o que você construiu. Né? Então, eu estou construindo uma empresa. Eu vou vender essa empresa e vou destruir ela depois? Eu vou boicotar, vou virar concorrente dela? Não faz sentido. Né? Eu lidero numa igreja, eu estou aqui há anos, edificando uma obra, liderando, servindo, pastoreando. Deus me levou para outro lugar. Né? Não vou nem entrar no mérito do motivo, mas só estou falando o tanto que é errado o que alguns fazem. Decide sair da igreja e quer arrebentar com tudo que edificou. Quer levar o telhado da casa que ele construiu, não faz sentido. Quer sair levando o povo que ele edificou, que ele cuidou enquanto estava aqui. Percebe? Você está participando de uma edificação no qual o próprio Cristo está envolvido, que é a igreja. Como que você sai destruindo ela depois? Você não pode fazer essas confusões. Mas quando você entende que tem um propósito de Deus por trás do seu negócio, da sua profissão, é a mesma coisa, você está construindo algo que não é para virar ruína depois. Então, a primeira coisa que chamou a atenção dela é que ele estava envolvido em uma edificação, e nós também estamos. Segunda coisa que chamou a atenção era que ele serviu um banquete para todo mundo. A comida da sua mesa chamou a atenção. Fala que chamou a atenção dela, né? A casa que ele edificar e a comida da sua mesa. Por quê? Porque ele serviu um verdadeiro banquete. Olha, irmãos, eu quero profetizar na sua vida. Você está participando dessa imersão, você está aprendendo com o pastor Aloysio, com cada um dos convidados que estão ministrando aqui aos sábados. E eu quero te falar, principalmente também ao devocional do pastor na hora de manhã, você está recebendo muito conteúdo, um grande banquete. Mas para quê? Para que você também compartilhe. Para que você sirva esse banquete também para aqueles que Deus conectou a você. Então você tem que olhar uma oportunidade dessa, como estar numa imersão dessa, como você recebendo para compartilhar. Então você assiste uma aula, imediatamente arruma alguém para você ministrar essa aula para a pessoa, toca no assunto, faz um resumo, né? Prega para ela. Você está aqui ouvindo tudo que eu estou te falando. Faz uma reunião essa semana com a sua equipe, fala disso para eles. Inclusive, já dando um presente para vocês, eu vou pegar essa apresentação e vou mandar no grupo lá da imersão para que você tenha um esboço dessa palavra, vamos dizer assim, para você poder ministrar também para a sua equipe. Você pode editar, mudar, você pode falar de líderes, para a sua equipe de líderes, do seu discipulado na igreja, você pode falar para os seus funcionários, você vai adaptar do jeito que você achar melhor. A partir do momento que você pregar, ela passa a ser sua. Vou mandar o esboço para você. Mas o que você tem que ser? Você tem que ser uma pessoa que sempre tem um banquete servido quando estão perto de você. E o banquete é da palavra. A palavra é alimento, irmãos. Então, o banquete é toda vez que a pessoa chega para perto de você, você oferece um banquete para ela. Você entrega alimento sólido, você abençoa com revelação da palavra. Agora, se você fica calado, mudo, está ouvindo aqui do pastor, está aprendendo com todos que aqui estão, mas retém para você, você está comendo enquanto outros perto de você estão passando fome. Você já pensou nisso? Tem um monte de gente perto de você passando fome da mensagem? Um monte de crente legalista que está mergulhado na lei, que eles estão clamando, pelo amor de Deus, eu preciso de uma mensagem da graça. Eles não sabem que precisam, porque eles nunca experimentaram, talvez estão mergulhados na lei. E o ímpio, então, está mergulhado no inferno, está indo para o inferno. Eles estão tudo na miséria, tanto o legalista quanto o ímpio, numa vida que não combina com aquilo que Deus sonhou para nós. E você tem um banquete que você está se alimentando dele nessa imersão. Por favor, seja esse instrumento nas mãos de Deus para servir esse banquete para quem está perto de você. Amém? E aí continua. Outra coisa que chamou a atenção dela.
A casa que ele edificou, a comida da sua mesa e o lugar dos seus oficiais. Por que o lugar? Porque você precisa ser esse empresário que prepara um lugar para quem te sucede, para quem lidera junto com você, para os seus oficiais, para os seus líderes ali na sua empresa, seus diretores, seus gerentes. Você é esse que treina, que investe, que prepara a coisa, que organiza, que está deixando tudo organizado para quem vai te suceder, para os seus filhos, de repente, que vão assumir, ou para alguém que vai comprar a sua empresa, ou um discipulador que vai assumir seu discipulado numa multiplicação, um pastor que vai assumir sua rede se você for enviado. Você tem que ser esse que está deixando tudo organizado sempre, preparando um lugar, que a coisa já está tudo preparado, quem chega já pega tudo organizado. Olha que bênção. Agora, acredite, tem muito oposto disso que acontece por aí. Às vezes você assume uma rede e vira uma surpresa. Fala que tinha um tanto de célula e não tem menos. Fala que tinha um tanto de gente, não tem. Né? Fala que a empresa faturava tanto, mas não fatura. Fala que estava desse jeito as contas, mas não está. Então, não, você tem que preparar a mesa, preparar o lugar, deixar tudo sempre muito bem gerido, organizado, porque você está fazendo para o Senhor, crendo que dele vem a recompensa. Amém? Vamos avançar. E aí, o que mais chamou a atenção dela? O serviço dos seus criados chamou a atenção da rainha. Você acha que ela tinha criados lá no palácio dela também? Com certeza. Mas chamou a atenção o serviço dos criados de Salomão. Por quê? Porque eles eram muito bem treinados. Quer te falar, você tem que ser um empresário que treina todo mundo que está perto de você. Por que eu falo isso com ênfase? Quero frisar isso, vou até tirar de novo aqui da apresentação para olhar para você. Porque tem um monte de empresário por aí, um monte de gente que não tem disposição de treinar quem está abaixo deles. Por quê? Eu não, vou ficar criando concorrente para mim, porque eu ensino tudo que eu sei, depois o cara sai e vira meu concorrente. Não, pelo contrário, se você não crê que tem favor de Deus sobre sua vida e sobre a vida do outro também, que se por um acaso ele for montar um negócio igual ao seu, Deus vai te abençoar e vai abençoar ele também. Mas você não vai reter o que você sabe para quem está trabalhando com você, porque é burrice isso. Tudo que ele deixar de fazer é um prejuízo que você está tendo, e tudo que ele errar é um prejuízo dobrado. Então, seja esse que se dispõe a treinar. Seja esse que empenha. Pastor, mas ninguém quer aprender. Problema deles, mas você está aqui para treinar. E você fala. Se você falar 100, eles entender 2, glória a Deus, entendeu 2. Se você não falasse nada, eles não entenderiam nada. Você falou 1 quilo, eles entenderam só 1 grama. Aleluia. E se você não falasse nada? Então, você está aqui para treinar, para influenciar, para marcar, para expandir a visão das pessoas que estão andando abaixo de você. E aí o texto continua falando que também chamou a atenção dela a outra coisa importante. Isso daqui, para mim, é o mais importante. É o traje deles. Deus falou muito comigo preparando essa palavra, porque chamou a atenção dela a roupa que eles estavam vestidos, os criados. Estavam vestidos de um jeito que chamou a atenção dela. E o que Deus falou comigo a respeito disso? Que é porque nós tiramos a roupa das pessoas, nós desnudamos as pessoas, ou as cobrimos quando a gente, de alguma maneira, ataca ou reforça a identidade delas. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que trabalha com você, tudo que você faz que ataca a identidade dela, você está desnudando essa pessoa, você está expondo ela. Agora, tudo que você reafirma a identidade dela, ainda que ela tenha errado, você trata o problema sem atacar a identidade. Então, você tem uma pessoa que ela errou, ela quebrou um negócio, ela deu um prejuízo. Você vai tratar o erro, o problema, não a pessoa. Não é, você é um problema, você é um prejuízo, você é uma calamidade. Não, quando você faz isso, você está atacando a identidade. Mas quando você fala, não, o que você fez está errado, nós vamos corrigir, deu um problema, às vezes até vai gerar uma consequência, uma demissão, se gerar um prejuízo, for algo irreparável, mas mesmo demitindo a pessoa, você tem que preservar a identidade delas. Então, você tem que ser esse empresário que o tempo todo reforça a identidade dos seus liderados. Que reforça o tempo todo. Você é uma bênção, você vai prosperar, você vai crescer. Você tem limitações hoje, eu também tinha, você vai crescer, eu tenho as minhas, você tem as suas, mas eu vou investir em você, eu vou te ajudar. Deus te colocou aqui porque ele tem um propósito. Enquanto você está aqui, você vai avançar. Quando você faz isso, acredite, você está cumprindo o propósito de Deus, conectar pessoas a você. Agora eu vou falar outra coisa muito séria. Presta atenção, vou até chegar pertinho aqui para você olhar nos olhos aqui, ó. Deixa eu falar um negócio muito sério para você. Em termos de valores, o que você acha que Deus tem de mais caro? São o quê? Pessoas. Não é carro, dinheiro, fama, nada disso. O que Deus tem de mais caro hoje são pessoas. Sabe por quê? Porque para que ele pudesse tê-las, ele
comprou-as pagando com a vida de Cristo como moeda. Então, o valor que Deus pagou em cada um de nós foi usando a vida de Cristo. Ele foi a moeda que nos comprou. Então, Deus tem pessoas como aquilo que ele tem de mais precioso. Ele confiou pessoas a você. Você entende isso? Você tem pessoas, não são funcionários, não são discípulos, servos, alunos, não, são pessoas, não são filhos apenas, são pessoas que o Senhor comprou com preço de sangue, do Filho dele, de Cristo, puro, santo, irrepreensível. Então, valorize essas pessoas, investe nelas, reafirma, seja bênção na vida delas, seja um trampolim para que elas cresçam, avancem, rompa, prospere, multiplique, cumpra com o propósito de Deus na vida delas, responda o chamado do Senhor, seja esse que investe, que reafirma, que abençoa, que serve. Por quê? Não é como você vai fazer isso, é o porquê. Por quê? Porque você pode. Deus te dá graça para fazer tudo isso. E quanto mais você valorizar as pessoas que Deus colocou ao seu redor, o que você acha que vai acontecer? Mais pessoas ele vai colocar para você cuidar. Então, quem que é o líder que multiplica, o pastor que multiplica, o empresário que cresce? É quem cuida bem das pessoas. Quem está preocupado com números, com dinheiro, com relatório, apenas para mostrar serviço e tal, e não está preocupado com o indivíduo, ele não tem um futuro muito promissor. Não vai reinar sobre muitas nações. Talvez nem reinar vai. Agora, se você valoriza as pessoas, investe nelas e serve para ser um instrumento nas mãos de Deus, para abençoá-las, acredite, cada vez Deus vai confiar mais pessoas para você cuidar. Aí sua célula vai crescer, seu ministério vai romper, seus negócios vão avançar, sua família vai crescer, tudo vai ser com certeza uma grande bênção. Aleluia! E a última parte para compartilhar com vocês, para encerrar, tudo tem um fim, né? Você precisa ser um empresário que investe em todos. Investe em todos. Por quê? Porque ela ficou chocada também com seus copeiros. Olha o tanto que está o texto aqui. Ela ficou chocada com o serviço dos seus criados, com o traje deles e chocou com o copeiro. Por quê? Porque você tem tipos diferentes de funcionário. E por que chamou a atenção dela os copeiros? Porque quem trabalha na copa, nos serviços gerais, na limpeza, normalmente é o menor salário da empresa, né? É a pessoa menos qualificada em termos de habilidades, né? de talentos, né? de formação, vamos colocar assim. Mas chamou a atenção dela os copeiros. Por quê? Por quê? Porque Salomão investia em todos. Os oficiais recebiam o investimento dele, os criados recebiam, mas os copeiros também. Então, não seja esse que lida com as pessoas baseado no resultado que elas dão, no título que elas têm. Conheço muita gente que faz isso e é muito feio. Então, eu trato muito bem o vendedor que mais vende. E o que vende pouco, eu trato como se fosse um lixo. Eu escorraço ele. Eu vejo muita gente fazendo isso. Eu trato muito bem o líder que leva muita gente para o encontro, que multiplica, que é, ou, de repente, um grande dizimista. E esse eu trato de um jeito. E o irmãozinho que nem contribui, que vive caindo, só dá trabalho, esse daí eu trato. Dá licença aí. Não, irmãos, não faça isso. Você não pode ter tratamentos distintos. É claro que você vai ter níveis de relacionamento, são coisas distintas. Outro assunto isso. Tem gente mais próximo de você porque ele está em um outro nível de relacionamento. Ele é um discípulo direto, um líder que anda com você no seu discipulado, um discipulador que anda com você na sua equipe, é um gerente que reúne direto com você, enquanto o outro é um funcionário abaixo desse gerente, ou um líder abaixo desse discipulador. São níveis diferentes de relacionamento, mas de tratamento, você não deveria tratar um pior porque ele produz menos. Você deveria investir em todos, ao ponto de que isso chame a atenção de quem está perto de você. E a última coisa, você precisa ser um empresário que inspira com os sacrifícios que você faz para Deus. Como assim? Chamou a atenção da rainha, última coisa que eu marquei aqui, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. Então, eu quero te falar algo, sabe, que chama muita atenção, aquilo que você faz para Deus. Você é um empresário, eu conheço um grande empresário aqui de Goiânia, bilionário, que quarta-feira, 3 horas da tarde, ele para tudo. Não importa se é o governador querendo falar com ele. Ele para tudo porque ele tem que preparar, porque vai ter célula na casa dele. Ele tem que organizar tudo. Não, eu vou ter que organizar, eu vou lá, vou orar, vou organizar. Hoje eu que vou levar o lanche, eu vou preparar, eu vou levar o louvor, vou compartilhar a palavra. Ele tem um encargo monumental. Por quê? Porque ele está fazendo para Deus. Né? Eu acabei de vir agora cedo, fui pregar num dos nossos encontros com Deus, está acontecendo na chácara, e agora eu vou acabar aqui a aula e eu vou para um outro encontro daqui a pouco.
pregar também lá o amor de Deus, vai ser poderoso. E isso é algo que chamou minha atenção quando eu fui no encontro, sabia disso? Porque quando eu fui no encontro com Deus, para converter, para ter uma experiência com Deus, eu era muito arrogante no aspecto assim, né? Porque trabalhava com vendas e eu tinha essa questão do tratamento. O vendedor que vendia bem é o meu campeão. O que vendia mal, dá licença aqui, canseira. Eu tratava as pessoas baseado no resultado que elas davam. E aí eu, muito soberbo, arrogante, com muita coisa, estava quebrado na miséria, indo para o inferno e me achando alguma coisa. E aí lá na chácara, uma murmuração enorme. Ah, dormir em beliche, ah, banheiro comunitário, 10 pessoas no quarto para usar um banheiro só, ah, fila para comer, eu estava murmurando de tudo. E aí o irmão que me levou, acho que com muita sabedoria, ele falou, ó, tá vendo aquele irmão ali que está limpando o banheiro, está recolhendo o lixo do banheiro, de papel higiênico usado? Tá vendo ele? Ele é dono de uma grande empresa X, tal, tem um prédio enorme na praça tal, tem tantas unidades, multimilionário. Tá lavando o banheiro. Tá vendo aquele outro ali passando pano no chão? Ele também tem uma rede de lojas, riquíssimo, tem casa fora do país e tal. E ele foi mostrando, ó, tudo gente muito maior que você, naquilo que você julga valoroso, né, de valor, eles são muito maiores que você e estão aqui servindo. Aquilo chamou minha atenção. Chamou muito minha atenção. Fiquei constrangido, parei de murmurar na hora. Por quê? Porque, acredite, as pessoas vêm. As pessoas vêm. Se você é alguém que prioriza servir a Deus, se você é alguém que não negocia, as pessoas falam, não, mas chefe, vai ter aqui tal coisa, você vai deixar de ganhar. Né? Não estou nem falando de gastar dinheiro, só uma oferta, um dízimo que você dá, não só nesse aspecto. Ainda que isso também você deva fazer, claro, não vou nem entrar nesse tópico. Mas às vezes você vai deixar de ganhar. Você vai deixar de ganhar dinheiro para participar de algo porque tem um evento da igreja, você vai servir no encontro, você está levando encontrista, mas se você não fosse para o encontro e fosse trabalhar, você ganharia muito mais dinheiro. Mas ao as pessoas verem você priorizando as coisas de Deus, vai chamar a atenção delas. Uma rainha ficou chocada com os holocaustos que Salomão fazia na casa de Deus. E eu quero finalizar essa palavra declarando sobre a sua vida. Todo mundo que está perto de você vai ser impactado pela graça de Deus através da sua vida, de todas essas formas que eu falei aqui hoje. Você vai ser esse que vai impactar. Um instrumento nas mãos de Deus. Tudo que diz respeito a você. A comida que você serve, as palavras que saem da sua boca, o evangelho que você prega, né? O quanto você prepara e organiza, administra na dependência de Deus, a paz, a alegria que você tem, né? E o sacrifício que você chegar a ter a oportunidade de fazer para servir a Deus, tudo isso vai virar uma recompensa e vai impactar a vida daqueles que estão perto de você. E para te finalizar, quero deixar só essa frase, que Deus te colocou numa posição, preparou uma equipe e te deu unção, capacitação sobrenatural do alto. Tudo que foi necessário. O que você tem que fazer agora? Vai. Vai e seja, faça e tenha tudo que Deus quer que você seja, faça e tenha. Tudo que Deus sonhou para você, Ele vai se encarregar de cumprir na sua vida. Você só precisa crer e estar disponível. Liberar o caminho para Ele te usar nessa medida e abençoar vidas através de você. Amém? Deixa eu orar por você. Estou sentindo uma palavra da parte de Deus aqui, deixando o dom de profeta fluir aqui. Estou sentindo uma palavra profética para alguém que está assistindo essa aula, não sei se está vendo agora gravado ou vai ver depois ao vivo, de alguém que errou quando teve empresa, quebrou, não administrou bem, e depois disso a vida não fluiu mais, não rompeu financeiramente. Hoje trabalha num subemprego para ganhar muito pouco e não tem mais perspectiva de prosperar porque acha que por ter errado quando Deus deu a chance de prosperar, não ter administrado bem, que acabou sua chance. Mas eu sinto uma palavra da parte de Deus para falar, eu estou falando para alguém específico que está aqui nessa aula, eu sinto para te falar, querido, zera o placar, esquece isso. Esquece isso, o que você errou no passado, Deus não consulta o seu passado para definir o seu futuro. Você errou no passado, esquece isso, fica com o que você aprendeu naquela ocasião e avança. Deus está abrindo uma grande porta diante de você, entra por ela com ousadia, com intrepidez. Não olha para o seu passado para restringir o seu futuro. Deus não faz isso, não faça também. Então, ouça. Quem está passando por isso, sabe que é com ele que Deus está falando, porque seu coração está aquecendo aí agora. Você sabe que é uma palavra da parte de Deus para você. Deus vai abrir uma grande porta diante de você. Não tenha medo de entrar por ela, baseado no erro que você teve no passado, porque não soube administrar. Você tem favor de Deus sobre a sua vida. E agora tudo vai ser diferente.
Agora tudo vai ser diferente. Ah, por que agora e não antes? Não sei. Deus também não precisa te dar satisfação, mas eu estou afirmando, agora vai ser diferente. Creia. E em fé, avança. Entra pela porta que Deus tem para você. Amém? Sinto de orar por você. Ainda vou responder perguntas. Vou dar o número, né, de hoje. Mas eu sinto de orar por vocês. Eu sinto ainda que tem algo ainda profético da parte de Deus. Então feche seus olhos aí onde você está. Deixa eu orar e depois eu vou responder pergunta e dar o número da presença. Se você quer fazer alguma pergunta, por favor, clique em reações, levanta a sua mão para você já entrar na fila. Mas feche seus olhos aí. Pai, eu quero abençoar esses queridos irmãos que aqui estão. Tanto que estão vendo ao vivo, gravado, eu quero declarar sobre cada um deles favor multiplicado. Sua palavra diz que o favor pode ser multiplicado, a graça ela pode ser multiplicada. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, sua palavra diz que nós fomos justificados mediante a fé. Por isso nós temos paz com o Senhor, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Pai, todos nós temos acesso a essa graça. E lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, diz que tudo que o Senhor criou foi por amor a nós, para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Então, essa graça que está sobre nós, que nós temos acesso, ainda pode ser multiplicada. E é isso que eu profetizo sobre cada um desses irmãos. Eles vão ver o favor sendo multiplicado. Eles vão prosperar como nunca antes. Esse será um dos aspectos do impacto da graça na vida deles, prosperidade. Vão ter acesso a recursos, vão entrar em posições mais elevadas para influenciar ainda mais pessoas, para ser bênção na vida de mais gente, para que o Senhor os use de maneira ainda mais poderosa no reino. E eu declaro em nome de Jesus que eles viverão tudo isso com plena revelação do favor, do amor do Senhor e no descanso, desfrutando, cheios de alegria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu responder algumas perguntas. 5 horas em ponto, eu vou passar o número da aula de hoje. Já quero, inclusive, olhar que eu não tinha olhado qual que é o número que é para dar hoje. Eu tenho uma listinha aqui, as coisas é tudo organizadinho. Então, hoje é a 8ª aula. Então, hoje eu já sei qual que é o número. Eu vou dar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, eu quero responder perguntas. O Rodrigo vai liberando elas aí. O primeiro é o Marcos. Pode falar, querido Marcos. Paz, pastor Rafael. Paz, meu irmão. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Graças a Deus. Pastor, é a terceira mentoria já com o pastor Aloysio, mentoria Reinar, inteligência espiritual, imersão na graça. Pastor, esse tema que o pastor da graça nas empresas assim me chama muita atenção. Eu hoje sou funcionário público, eu trabalho na prefeitura e houve um mês aqui na minha igreja que o pastor da minha igreja me chamou, a gente fez um propósito de oração e eu fiquei responsável por orar todos os dias pelos empresários da igreja. E eu sou, como eu falei, eu sou funcionário, eu trabalho numa prefeitura. E eu orei, né? E eu orei durante um mês pelos empresários. Teve alguns que eu fui até a empresa mesmo, conversando com eles. E essa oração e esse período despertou algo assim dentro de mim que eu gostei, né? Uhum. E, na verdade, o que aconteceu dentro de mim, tem sempre aquela pergunta, escuta, peraí, hoje você está numa prefeitura, você está... eu trabalho, eu cumpro horário, mas eu não sei se Deus colocou no meu coração de ser empresário. E eu tenho orado nesse sentido para que Deus, sei lá, me mostre, me dê uma... Eu entendi um pouco hoje que o senhor falou sobre propósito e motivação, e eu tenho colocado diante de Deus, né, para poder clarear esse meu desejo. Isso que o pastor faz aí em Goiânia, eu falo assim, eu tenho uma santa inveja depois, porque eu comecei a fazer aqui na minha igreja, aqui também, nesse período de oração, vendo aqui as dificuldades, indo nas empresas, achei isso aí, e dentro de mim, dentro do meu coração, sabe, veio alegria, paz também. Mas aí, e a empresa? E a minha empresa? Essa é a pergunta. Entendi perfeitamente. Entendi sua dúvida perfeitamente. O que é importante você entender? Primeiro, será que Deus quer que eu empreenda?
para ter essa resposta, normalmente Deus, eu sempre lembro as pessoas de algo, né? Se Deus não tem problema de curar os mudos, então ele também não tem problema de fala. Se eu perguntar, ele vai me responder. Então, o que você precisa? De uma convicção. A fé é a certeza, né? A convicção. Então, você precisa dessa convicção. Enquanto você não tiver, não faça, não avance. Não saia empreendendo só porque está com vontade. Mas se Deus tem isso para você, ele vai te responder. Ele pode te responder audivelmente, ele pode te responder na palavra, ele pode te responder numa pregação, ele pode responder através de uma paz no seu espírito, para você sentir que tem que ir nessa direção. Então, a primeira coisa é, tenha essa resposta. Por quê? Porque não pode ser fruto de qualquer outra coisa sem que seja essa convicção de que é da vontade de Deus, porque depois, no dia da dificuldade, porque a Bíblia diz que tem dias que são maus, o que vai te sustentar é saber que foi Deus que falou. Então é aquela coisa, eu estou no barco, estou no meio da tempestade, mas foi ele que mandou entrar no barco, então eu estou em paz, porque ele vai fazer eu chegar lá do outro lado. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, se você quer, se você está com desejo, então pede para Deus os sinais. Ele te responde e fala, Senhor, então seja mais claro, é para empreender, em qual área, como que vai ser, abre as portas. E aí o pastor Luiz fala sempre muito disso, entre pelas portas que Deus abrir para você e que ficar evidente que foi ele que está abrindo. Porque tem portas também que não é ele que abre. É a gente que dá uma pesada para abrir ou é o diabo querendo nos desviar do propósito. Então, tendo essa clareza, primeiro se Deus quer e depois de qual que é a porta que está diante de você, vai para dentro, não perde tempo não. Mas enquanto não tiver, fique em paz, continua na posição que você está, sendo excelente, influenciando, abençoando. Lembrando que para cuidar de empresários na igreja não é obrigado você ser empresário. Eu sempre falo disso, porque depois que Deus mudou o nome de Abraão, ele era Abrão, virou Abraão, virou pai de multidões, mas ele não tinha ainda uma multidão atrás dele, que era descendentes dele. Aí ele chega lá no Egito, o povo pergunta para ele, como que é seu nome? Ele não falou o nome antigo, ele falou o nome baseado na promessa de Deus, antes dela se cumprir. O que ele falou? Sou pai de multidões. Ele não estava sendo hipócrita, ele estava crendo na promessa. Então, às vezes, a gente acha que para cuidar de empresário, a gente tem que ser um empresário extremamente bem-sucedido. Mas pode ser um equívoco isso, porque se Deus gerou um encargo no seu coração, abriu a porta diante de você, é você que ele vai usar mesmo. E aí pode ser que em algum momento você também empreenda ou não. Fique em paz com isso e continue avançando. Creia que no final tudo vai dar certo. Aleluia. Amém. Obrigado, Amém? pastor. Espero ter te respondido. Antes de falar com a Lázara, já dando o número para vocês da lista de chamada, só não vou conseguir mandar ela agora exatamente, porque eu estou usando aqui o celular que conecta aqui para poder mandar, mas assim que terminar a aula eu vou mandar a lista e o número da aula de hoje é o número da aula de hoje. Você anota aí para não esquecer. Mas vamos lá, querida Lázara. Pode falar, querida. Rodrigo, libera para ela aí e você precisa clicar no... abrir seu microfone. Pode falar. Amém. Graça e paz, pastor Rafael. Paz, querida. Eu estou aqui muito emocionada até sair, porque eu não consegui ficar visível aqui, porque eu não sei se o senhor nos vê, mas não sei, mas a gente vê o senhor. Eu estava vendo todos vocês aqui, eu deixei a telinha aqui com as câmeras tudo do lado. Mas eu estou muito emocionada aqui, estou com uma gratidão muito grande nesse momento aqui por estar participando com vocês, e eu verdadeiramente vivi essa hipocrisia na minha vida, né, de ter uma empresa e não ter tido essa sabedoria de administrar, ter fechado e talvez não, certeza, ter feito as piores atrocidades, de achar que eu precisava ser dura, ser forte, ser determinada e não ter sido essa pessoa com esse conhecimento, com essa sabedoria de administrar da forma tão linda da qual o Senhor está nos passando, nos ensinando. E fechei, tive problema do Covid, né? Fechamos, nós tínhamos 2 empresas e hoje a gente está passando por uma situação, além de não ter mais as empresas, ainda passando com uma grande dificuldade financeira, pagando o que deve, que ainda não conseguimos, sabemos que foi um momento atípico, mas para mim, eu só estou assim, mesmo dizendo para o senhor, tão rica é esta aula, esta explicação, me trouxe esse conhecimento e me ajudando, talvez a partir de hoje, ser uma pessoa melhor,
como empresária, como esposa, como mãe, como serva do Senhor, porque sempre eu quis fazer do meu jeito, do meu modo, e nunca me coloquei na dependência do Senhor e não soube administrar. Fui servidora pública por 35 anos, aposentei, e passando hoje por uma tribulação muito grande financeira, porque não fui na dependência do Senhor, quis fazer tudo da minha forma, do meu jeito, com os meus próprios braços. Meu esposo era piloto. Mas Lázara, lembra de que Deus não vai consultar o seu passado e que uma grande porta está diante de você, creia. Deus vai abrir essa porta, você vai entrar por ela, esquece o que passou, não permite nenhum tipo de condenação, aprende o que tiver que ter aprendido e avança acelerado e feliz, sabendo que grandes coisas estão diante de você. Creia nisso. Amém. Pois é, então, muito obrigado. Quero deixar registrado para o senhor que essa palavra me impactou, assim, quando o senhor disse que ia orar, toda essa palavra era destinada a mim. Eu Amém. creio que, para mim, hoje é um presente de Deus. Saiba o senhor, que o senhor alcançou no mais profundo do meu interior, da minha alma, da minha mente, do meu coração. Muito obrigada, Amém. que Deus continue usando o senhor com essa experiência maravilhosa, magnífica mesmo, nas nossas vidas. Amém. Amém. Vida, quero profetizar sobre você que o choro vai dar lugar para o riso e você vai ter um grande testemunho para contar e vai ser usada por Deus para gerar fé no coração de muita gente que, passando por situações semelhantes, vão ganhar fé ao ver o que Deus fez na sua vida. Crê nisso. Amém, queridos. Vamos avançar? Só dando uma dica também, eu ainda tenho um Marcos para responder, mas eu não cheguei nessa parte da apresentação, mas coloquei aqui nela. Porque, para quem não sabe, eu tenho uma plataforma também, viu, irmãos? Eu cuido das do pastor, mas eu tenho a minha, que é específico para quem é empresário e vendedor crente, que é o Clube do Resultado. Se por um acaso os irmãos quiserem conhecer, eu vou mandar também o link lá no grupo, clubedoresultado.com, tem lá um monte de conteúdos, está aí um pouco do que tem lá, workshops, treinamento, mentoria, curso, desde venda, empreendedorismo, gestão do tempo, mas tudo com perspectiva da palavra de Deus, com a luz da palavra, né? Então tem um monte de conteúdo lá, são quase 600 conteúdos, e a assinatura é R$33 por mês. Então, se você quiser, tem conteúdo meu e de outras pessoas lá, inclusive do pastor Luiz, de outros pastores, empresários, muitos testemunhos, tem dezenas de testemunhos lá do que Deus fez na vida de muitos empresários que hoje são riquíssimos e que tem aí um testemunho poderoso, está tudo gravado, está dentro da plataforma, e muita pregação, muita live, muita aula, workshop, treinamento. Então, se os irmãos quiserem conhecer, depois você entra lá, clubedoresultado.com. Mas vamos lá, Marcos Vaz, pode falar, meu querido. Pastor, Paz, meu irmão. tá me ouvindo, pastor? Estou te ouvindo. Então, pastor, é o seguinte, ó, eu não sou, né, empresário, mas eu tenho um cargo de liderança, né, na empresa que eu trabalho. Top. Muito bem. Então, eu tive uma situação na passagem do ano em que uma colega chegou para mim e pediu um dia de graça, né, para não vir trabalhar. E eu sempre tive comigo, assim, não sei certo ou errado, assim, de não dar o que não é meu. Não dá o que é do outro, né? Não dá o que é do vizinho, não dá o que é meu. Como esse dia é da empresa, eu falei para ela, não posso te dar esse dia, né? E, mas todo mundo está dando, né? As outras agências, né, bancárias estão dando esse dia aí. Aí eu falei para ela, olha, não sinto de dar esse dia, né, e tal, né? E o que acontece? A partir daí eu percebi que eu perdi a colaboradora, né, a colega, né? Que daí para trás ficou o marco para mim. Daí para trás parece que ela era assim, mais solícita, né? Estava mais próxima do que eu precisava, aquela coisa toda. E dali para frente ficou uma coisa bem mais fria, né? E aí depois eu comecei a me perguntar, né? Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, até daria assim, um dia para ela, daria 2 dias, sei lá. A gente se vira, trabalha em dobro. Mas aí, às vezes, não é questão de ficar se condenando, né? Que eu tenho aprendido com vocês aí, com o professor Luiz, não ficar se condenando. Mas é assim, será que eu errei? Será que eu acertei? Eu até cheguei a ligar para uns colegas, né, que assumem a gerência também, para o que você faria, né? Uns 2, 3 que eu liguei, e falei assim, jamais, que dá dia, que é isso agora, que não sei o quê, né? E fiquei assim, numa situação bem estranha, né? Não sei se o senhor tem uma palavra para mim. Eu entendi perfeitamente. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que as pessoas, eu vou falar, você tem que ter maturidade para entender o que eu vou te falar agora no aspecto seguinte.
a maioria das pessoas não tem bom senso. Então, elas pedem o que não deveriam ter pedido, nos colocam numa situação constrangedora, né? Então, tem gente que falta muito bom senso, assim, e funcionário é especialista nisso. E eles pedem o que eles não deveriam nem cogitar pedir, para não nos colocar nessa posição de ter que falar não e depois o ambiente ficar ruim, o relacionamento prejudicar. Então, o que eu procuro sempre separar? Né? Eu, na posição dela, pediria? Eu acho que não. Eu acho que é falta de bom senso pedir isso. Então, se eu negar também para ela, eu não vou ficar acusado, porque se eu não pediria, é porque eu julgo que é falta de bom senso pedir. Deu para entender o filtro? Então, aquilo Sim. que você não pediria porque você julga que é falta de bom senso, se você negar para os que te pedirem, você põe na conta disso. Eu não tenho que fazer o que os outros querem, que não tiveram bom senso de pedir, e ainda nem achar ruim se azedar o ambiente porque eu falei não. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que você tudo resolve numa boa conversa também, eu acredito muito nisso. Então, você chamá-la para conversar e ser honesto, falar, ó, percebi que depois que eu falei não para você aquele dia, coisa prejudicou demais, mas eu quero te falar, nós vamos ter uma grande caminhada junto ainda, Deus tem um propósito da gente estar conectado aqui, não fecha o coração, deixa eu ser bênção na sua vida, você não vai nem entrar no mérito, se deveria ou não ter liberado, você só fala daqui para frente. Não, daqui para frente vamos romper, né? Se eu estou sentindo que você está com resistência, que eu perdi, você fechou o coração, não faz isso não. O maior prejudicado vai ser você e vai estar tirando a oportunidade de eu ser benção na sua vida. E uma boa conversa honesta, sincera, pode reverter a situação. Pastor, não reverteu, ela continua com o coração fechado. Azar dela. É ela que vai perder, vai ser mais prejudicada nessa história. Maravilha. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém, querido? Se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Tem mais alguém para levantar a mão, clicar em reações? Aí, levantar a mão para perguntar? Senão, nós vamos encerrar. Só lembrar aos irmãos, caso você queira, vou mandar lá na plataforma a apresentação que eu fiz para você pegar esse esboço. Ela é um PDF, mas você pode criar o seu, né? Não é editável, mas você pode criar o seu para você poder compartilhar. Eu quero te desafiar a fazer isso em todas as aulas. Né? Você está ouvindo o pastor Luiz, pega o que você está aprendendo com ele e arruma alguém para você pregar para essa pessoa. Né? Se eu aprendeu comigo aqui hoje, faz uma reunião lá na sua empresa, na sua equipe, no seu discipulado, ministra para eles, porque quanto mais você ministra, mais você tem revelação também, acredite. Na medida que eu estou falando para vocês, eu estou aqui sendo abençoado. Essa é uma coisa. Outra coisa que eu também quero falar para vocês, vamos até mandar no grupo essa semana, é que o pastor Naor, ele tomou uma decisão, eu nem combinei nada de falar com ele, mas ele pegou esse devocional que ele está subindo na plataforma aqui para vocês todo dia, da imersão, o devocional que está sendo poderosíssimo, acho que vocês estão vendo o tanto que tem sido bênção, e ele decidiu colocar durante o mês de março nas redes sociais. Então, no YouTube, no Instagram dele e na Rádio Vinha FM, do dia 1 até dia 31, vai sair o devocional, o vídeo e o áudio, né? Para todo mundo poder assistir. E ele criou um grupo de WhatsApp onde ele vai mandar todos os dias o versículo do dia, confissão do dia, dica de música, e vai ter também um cronograma de leitura da Bíblia nesse mês de março. Então, o desafio é para você que está aqui na imersão, que já está fazendo devocional com o pastor Naor, eu quero desafiar você a convidar pessoas que não estão na imersão para poderem fazer esse devocional com o pastor Naor nesses 31 dias agora de março. Vai começar quarta-feira agora, dia 1º. Então, eu vou mandar também no grupo daqui a pouco um vídeo do pastor Naor e o link desse grupo, onde todos os dias vai mandar esse conteúdo. E quero pedir carinhosamente que os irmãos esparramem aí em todos os seus grupos do WhatsApp, postem nas suas redes sociais, para que quem você conhece possa fazer esses 31 dias de devocional no Evangelho da Graça, porque vai mudar a história deles, vai ser uma forma de Deus te usar para abençoá-los. Amém? Tem alguns comentários aqui. Pastor Rafael, você faz mentoria? Então, eu faço também. Hoje não tem nenhuma turma aberta, nada, mas todas que eu já fiz estão lá nessa plataforma, no Clube do Resultado. Lá tem mentorias, como, por exemplo, uma de vendas, que foram 50 aulas, uma para empresários, são 65 aulas, muitos workshops, treinamentos, está tudo lá nessa plataforma por R$33 por mês. Então, mas aí ocasionalmente eu faço também mentorias, eu tenho minhas turmas, né, de mentoria, normalmente para empresários, né, ajudando a criar um planejamento estratégico e também cumprir o propósito de Deus através do negócio, mas hoje não está tendo nada aberto. Aí eu vou mandar também o link lá no grupo. No mais, a Shirley está falando, ensino poderosíssimo, Deus te abençoe, glória a Deus, vai estar aplicando na minha vida, esse é o alvo, você aplique, viva e desfrute de tudo isso. Amém, queridos irmãos?
Fica na paz, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês poderosamente e qualquer coisa que precisarem de mim, estou aqui para servi-los. Deus abençoe os irmãos. Até mais, queridos.